Vamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela rica oportunidade que nós temos de renovarmos, Senhor amado, as nossas forças diante de Ti, Pai, e voltarmos os nossos olhos para Ti, ó Pai, e contemplarmos as Tuas maravilhas, e podemos dizer, Senhor amado, que Tu és santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai. O único Deus, Pai amado, que salva, que cura, que liberta, que transforma. O único Deus que faz coisas grandes. O único Deus que faz das pequenas coisas, coisas grandes, ó Pai. O único Deus, Senhor amado, que age em nosso favor. O único Deus que diz o profeta Isaías, Senhor amado, que desde o passado, Senhor amado, não se ouviu, nem no presente há de se ouvir, de falar de um Deus tão tremendo e poderoso como Tu, Pai. Tu és o Deus, Senhor amado, que agia no tempo passado. Tu és o Deus que agiu na criação. Tu és o Deus que agiu, Senhor amado, ao longo dos anos e dos tempos, ó Pai. De tempos em tempos o Senhor agiu em favor do Teu povo, Pai. E nesta manhã, ó Deus querido, nós cremos que nesse tempo, ó Pai amado, há de agir, Senhor amado, também sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que se curva na Tua presença, sobre a vida daquele, Senhor amado, que está diante de Ti, ó Pai, sobre a vida daquele, Senhor amado, que tem observado, ó Pai amado, o ímpio prosperando, Pai amado, e o crente sofrendo. Pai amado, eu sei, Senhor amado, que haverá um tempo neste tempo, onde o Senhor vai agir, ó Pai, e o Senhor vai colocar aqueles que são Teus em honra, para que se cumpra ali o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que diz que mais uma vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Pai amado, naquele dia, naquele tempo, haverá, Senhor amado, a Tua movimentação, naquele dia haverá, Senhor amado, o Teu agir, Pai, e nós vamos ver o Teu povo se levantando. Pai amado, nós vamos ver os nossos entes queridos se levantando, nós vamos ver, Senhor amado, o Teu agir, ó Pai, sobre cada vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver aquilo que é justo, Pai, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro da Tua presença, Senhor, se cumprindo sobre a vida da Tua igreja, sobre aquele que perseverou até o fim, sobre aquele que buscou até o final, sobre aquele, Senhor amado, que não se deixou levar, Pai, pelas aparências do mundo, mas ele se permaneceu firme na Tua presença, Senhor amado, sobre aquele que não se curvou diante de ídolos, ó Pai, sobre aquele que não se curvou diante, Pai amado, daquilo que foi apresentado pelo mundo, daquilo que foi apresentado pelo inimigo, Pai, que nós sejamos, Senhor amado, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvou, mesmo que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, eles não se curvaram diante daquelas estátuas, ó Pai amado, e ainda há um povo, Senhor amado, que não se curvou, ainda há um povo temente a Ti, ainda há um povo que Te adora em espírito e em verdade, ainda há os remanescentes, ainda há, Senhor amado, aqueles que estão firmados na Tua palavra, ainda, Senhor amado, aqueles que creem, e nós cremos, Senhor amado, que no Seu tempo, no tempo certo, no dia certo, na hora certa, Pai amado, haverá de vir a Tua justiça, haverá de vir, Senhor amado, o Teu agir sobre cada vida. Pai amado, aquele que estiver caído será levantado, aquele que estiver enfermo será curado, aquele que estiver, Senhor amado, na pobreza ficará abençoado e próspero na Tua presença, porque haverá esse dia glorioso de ver o Teu agir, Senhor amado, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas famílias, Senhor amado, perecem, quantas famílias têm visto os seus filhos se perderem, quantos pais, Senhor amado, choram a morte dos seus filhos, ó Pai amado, sem que haja, Senhor amado, uma solução. Eu quero clamar nesta manhã, ó Deus, venha, Senhor amado, ao encontro de cada um pai, ao encontro de cada mãe, consola o seu coração e traz a Tua justiça, para que o Teu nome, Senhor amado, sobre esta família seja glorificado. Toca, Senhor amado, em cada vida, toca neste lugar, toca na vizinhança, Senhor amado, aonde estiver o enfermo vai tocando, aonde estiver o oprimido vai tocando, aonde estiver o necessitado vai tocando,
corações, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Que fique registrado no seu coração que haverá o tempo, haverá o dia onde você vai viver o melhor dessa terra. Haverá o dia onde você vai poder contemplar ainda mais o agir de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Aleluia. Eu tenho certeza que o Senhor já nos ajudou a vencer, porque nós estamos aqui, amém? Embora pareça repetitivo, mas acho que no domingo passado eu falei sobre isso, sobre aquele que tem nome de livre, mas está preso, aquele que tem nome de vivo, mas está morto. E hoje a gente sente a mesma coisa, porque nós conseguimos vencer o desânimo, nós conseguimos vencer os problemas, as dificuldades, nós conseguimos vencer a cama, porque a cama hoje pedia para nós ficar deitado, o tempo pedia para que a gente ficasse deitado, a nossa natureza humana queria ficar deitado, mas o nosso espírito ansiava por estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E como a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito, ou seja, ela luta contra o espírito, glorificado seja o nome do Senhor, que o nosso espírito venceu a nossa natureza humana. Mais um dia, e nós adentramos a casa do Senhor, para podermos louvar e poder receber o refrigério, coisa que muitas pessoas não estão conseguindo. Eu quero ler somente o verso 12, embora a gente possa meditar em todo o texto, do verso 1 até o 14, mas eu quero somente ler o verso 12, Mateus 24, versículo 12. Amém? Para eu poder entrar já no que eu quero falar, naquilo que Deus ministrou no meu coração, 2 horas da manhã, o Espírito de Deus já estava despertando, eu tive que anotar no celular para não ter que acender a luz. Amém? Mateus 24, 12. Como é que está escrito na sua Bíblia? Amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Se você buscar essa palavra iniquidade no grego, ela traz para mim e para você uma palavra que significa avon. Avon. E todo mundo compra. Mas avon quer dizer no grego iniquidade, traduzindo para nós. É iníquo, aquilo que não é bom aos olhos de Deus. Por se multiplicar, há uma versão que diz assim: por se multiplicar a ciência. O psicólogo é uma ciência, faz parte da ciência? Faz. O médico faz parte da ciência? O professor faz parte da ciência? Faz. Por quê? Porque é a ciência que estuda. Então, quando você fala de teologia, logia significa estudo, e teo é Deus. Então, é o estudo sobre Deus. Então, a ciência, ela não estuda Deus, ela estuda o corpo humano, o ser humano, o comportamento humano. E aqui a Bíblia está dizendo, por se multiplicar também a ciência, o amor de muitos esfriariam. Então, hoje você pode observar muitos cientistas gospel,
Ou seja, pessoas que apresentam soluções fáceis para eles, na visão deles, mas que cada vida não consegue exercer aquilo. Por exemplo, alguém para ser abençoado precisa dar uma oferta de R$1.000. Uma pessoa desempregada, ela tem condições de dar R$1.000? E aí eu te pergunto, Deus faria essa separação? Então a ciência, essas pessoas que ficam estudando o meio da matemática, de iludir as pessoas, isso está aqui no princípio das dores. Jesus falando sobre isso, que viriam pessoas que enganariam. Ou seja, tiraria você do centro da vontade de Deus. Ou seja, olhariam para nós, vamos dizer assim, o profeta Elias, quando ele fugia de Jezabel, a Bíblia diz que ele se escondeu dentro de uma caverna. E depois ele viu Deus chegando numa brisa. E depois Deus se apresenta para ele e pergunta para ele, o que fazes dentro desta caverna? Quem estava dentro da caverna? Somente o profeta. E ele disse para Deus, eu estou fugindo porque aquela mulher disse que vai me matar. E dos profetas que existem sobre a face da terra, só eu fiquei. Ou seja, como se ele tivesse sido o único a permanecer, o único remanescente. E Deus vira para ele e diz, além de você ainda tem 7.000 que também não se dobraram. Existem muitas pessoas que não se curvaram diante do sistema. Existem muitas pessoas que não se aceitaram a viver como o mundo quer que elas vivam. E o que é engraçado, observa bem, do outro lado da rua tem alguém olhando para nós, certo? E desse lado da rua tem alguém olhando para lá. E no meio tem uma rua. E essa rua divide as nossas vidas. Para a gente chegar até lá, a gente tem que atravessar. De lá para cá tem que atravessar. De lá para cá está chamando a gente de louco. Daqui para lá nós estamos falando, é louco? Porque assim como eles estão olhando para nós, nós também estamos olhando para eles. Há muitas pessoas que quando elas vão para a balada, elas vão olhar para nós, vão falar para o crente, olha, isso não é vida. Você ficar preso dentro de um lugar, dentro de uma coisa, onde alguém precisa ditar uma regra para você. Aquele que está falando, ele está se achando livre. Mas aquele que está ouvindo, ele está olhando para aquele outro, ele está pensando que ele é livre. Mas ele está preso. Então nós só estamos dentro dessa divisa. Cada um olhando para o outro. E se você analisar, pelo menos foi isso que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. A palavra de Deus fala que nos últimos tempos haveria uma separação entre o joio e o trigo. Haveria uma separação entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, se você começar a observar e olhar com os olhos espirituais, você vai ver que Deus já está fazendo uma grande separação. E nós vamos começar a observar que os nossos entes queridos estão do lado errado. Que eles vão precisar atravessar aqui. Ou nós vamos precisar atravessar ao outro lado e ir até ele e dizer, olha, Jesus está voltando. Acorda. Jesus está voltando, ele vai vir buscar a sua igreja. Aquele que dentro do outro lado da rua consegue enxergar que Jesus está voltando, mas ele não tem força para atravessar. E aí nós vamos, imagina você, caiu a ponte, vamos dizer assim, não é essa a ilustração, mas eu vou usar essa ilustração nessa manhã. Imagine você atravessando uma ponte, um monte de gente atravessando a ponte, de repente a ponte cai. A ponte que ligava para o outro lado, ela cai. Alguém vai ter que criar alguma forma de atravessar. Só que a gente observa a dificuldade que é. O rio está cheio, a água forte. Se você se jogar na água, a água vai levar você. Se você pegar uma corda, amarrar na cintura, você não vai conseguir chegar ao outro lado. Há uma coisa que alguém vai ter que fazer alguma coisa para que todos consigam chegar lá do outro lado, mesmo com dificuldade. Mas todos terão que atravessar no meio de toda essa dificuldade. Alguém vai ter que jogar a corda do outro lado, se a distância for muita. Se a distância for muita, ele não vai conseguir chegar. Alguém vai precisar lançar uma corda. Se a pessoa está no fundo do poço, alguém precisa ir lá jogar uma corda para ela sair. Alguém só chegar na boca do poço e dizer assim, olha, eu vou buscar ajuda, mas nunca volta com a ajuda.
Mas Jesus é essa corda, Jesus é essa solução, Jesus é o que liga um lado com o outro, Jesus é o que nos liga. E as pessoas, elas estão se deixando levar pela ciência, é isso que está esfriando. Eu busquei, depois que o Senhor me despertou e falou isso ao meu coração, busquei uma palavra que definisse essa palavra, essa situação, esse momento de hoje. É o esfriamento. É o esfriamento espiritual. Nem com necessidade, nem a pessoa passando por prova. A frieza é tanta que ela não busca Deus. Por quê? Porque é um compromisso. As pessoas não querem se aproximar porque depois elas precisarão de um compromisso, mas só Jesus consegue salvar a vida de uma família inteira. Ele é essa corda que a gente lança e as pessoas seguram aí nessa corda, se segura em Jesus, porque com Ele você vai prevalecer. Só com Ele você vai prevalecer. Tem muitas pessoas apresentando essa corda como: olha, vem aqui que eu tenho a solução. Muitas pessoas estão se apresentando como solução, mas a verdadeira solução é só Jesus. A única corda que a pessoa tem que se apegar é em Cristo, porque se não for em Jesus, tudo está perdido. Tudo está perdido, literalmente perdido. Então é necessário que cada um se conscientize de que não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. A palavra de Deus diz assim, Mateus 24, a partir do verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual é o sinal que vai aparecer para que a gente identifique que Jesus está voltando? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos de que ninguém vos engane. Ou seja, a primeira coisa que Jesus fala é que ninguém te engane, que você não seja enganado por ninguém. Esse é o primeiro sinal, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não sei se é nesse versículo que tem, mas a palavra de Deus diz que Satanás, ele tem o poder de se transformar em anjo de luz para nos enganar, para enganar os próprios escolhidos de Deus, para se apresentar como solução. Então Jesus aqui está respondendo: acautelai-vos de que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pessoas que vão se apresentar como solução. É a ciência. Quantos deuses? O mundo tem mais de 10 mil deuses que se apresentam. 10 mil. Mas só Jesus Cristo é a solução. Pode entrar, jovem. Deus abençoe. Fique à vontade. Só Jesus Cristo é a solução. Apesar dos 10 mil deuses que se apresentam, só Jesus é a solução. Ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Não se engane com essas coisas. Não se engane com o que apresenta o mundo. Porque o mundo, ele está aí para isso. A palavra de Deus diz que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Verso 6 diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Você acha que isso está acontecendo? Isso está acontecendo em vários lugares.
E Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Amém? Por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim que nós seremos odiados. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem tanto mal contra vós, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ele nos chama de bem-aventurados. Bem-aventurados somos nós que estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Bem-aventurado és tu, jovem, que hoje ouviu a voz do Senhor e decidiu entrar. Essa decisão foi sua, mas o Deus que agiu. Amém? Deus que age. Amém? Tá bom. Deus abençoe sua vida por isso. Amém? Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então imagina só quantas pessoas têm sido levantadas, quantas promessas nós temos recebido de que as coisas vão acontecer rapidamente, de que as coisas surgirão rapidamente, de que vai ser como um relâmpago. Hoje você está bem, amanhã você vai estar muito melhor. Aonde nós não vamos ter mais luta, nós vamos ter aflições. Jesus, ele disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, ele está pronto para te abençoar também, para te ajudar também, para te fortalecer também. Aleluia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Repete comigo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais uma vez: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Aquele que for até o final, aquele que suportar. Ah, Senhor, mas nós temos somente que suportar a dor. Nós só temos que suportar a aflição, Senhor. Nós só temos que suportar o xingamento, Senhor. Nós só temos que suportar essa situação. Senhor, como é difícil a dificuldade financeira, como é difícil você não ter. Como é gostoso quando você pode ir lá e fazer, e como é horrível você precisar das pessoas e elas não te atenderem. Como é horrível esse sentimento. Mas é que nós voltamos os nossos olhos para o homem, nós temos que olhar para Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Não existe outro Deus que possa estar junto de nós. Não existe outro Deus que possa fazer algo por nós. Aleluia. Ontem, a questão do meu carro, eu lembrei daquela campanha que nós fizemos no ano passado. Sente e chora, levanta e luta. Lembrei daquilo, aquilo veio à mente de novo. Me veio à mente a vida de Neemias, quando ele diz para o Senhor: então eu recebi a notícia, ele recebeu a notícia de que a cidade onde os seus pais viviam e morreram estava destruída, que era Jerusalém. A Bíblia diz que ele recebeu a notícia, ele se entristeceu, ele chorou, ele sentou e chorou, mas depois ele se levantou, jejuou e orou e buscou em Deus a solução. Então a nossa vida é isso, nós precisamos sentar sim, chorar sim, mas tem um momento que temos que nos levantar e orar. Amém? Nós temos que nos levantar e orar e seguir em frente. Amém? Nós temos que fazer isso como Neemias. E as primeiras coisas que ele começou a fazer, quando ele começou a reparar o muro, foi reparando as brechas.
foi reparando as brechas. Amém? Foi reparando o muro, foi reconstruindo, foi fazendo aquilo que era a vontade de Deus, cuidando das vidas, porque ali em Jerusalém as pessoas estavam ali cativas, e ele entrou ali, e ele aprendeu no Senhor que as armas que ele precisava usar não eram as mesmas armas do mundo, mas ele precisaria de uma estratégia diferente. Como está no 2 Coríntios capítulo 10, as armas da nossa milícia não são do mundo, mas elas são poderosas em Cristo. E nós precisamos vencer através dessas armas. Amém? Nós precisamos vencer através dessas armas. Apesar das dificuldades, apesar das aflições, apesar daquilo que nós temos que realizar, apesar de tudo aquilo que estamos vivendo e passando, haverá um momento onde o Senhor vai chegar e vai mudar a nossa sorte. Amém? Haverá esse momento onde nós vamos chegar e nós vamos vencer. O dia da vitória está muito próximo. Amém? Eu não sei o que a irmã Vilma pede para Deus, mas o dia da vitória está muito próximo. Eu não sei o que a pastora pede para Deus, mas eu sei que o dia da vitória está bem próximo. Eu sei o que eu peço para Deus, mas Ele falou para mim que o dia da vitória está bem próximo. Amém? Se nós falarmos de redenção, a redenção significa Jesus levar nós. Amém? Acabou toda essa luta. Cessou todo o barulho. Haverá um momento onde o mundo vai buscar esse barulho e não vai ter. As pessoas vão buscar uma porta de igreja aberta e não vai ter. E muitos vão dizer: cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo que dava glória a Deus? Cadê aquele pastor que todo domingo de manhã acordava a gente? Não vai acordar mais. Vai ficar na saudade. Porque as pessoas, elas estão se apegando às coisas, estão deixando aquilo que é bom de lado. Aquilo que é de Deus, eles estão deixando de lado. Amém? Glória a Deus. Que o nome do Senhor sobre nós seja glorificado. Assim como Neemias, que a gente se levante e busque em Deus. Assim como Malaquias, que apesar de toda a dificuldade, ele falou dentro da palavra. Haverá um tempo em que Deus vai fazer a separação entre aquilo que é de Deus e que não é de Deus. E as pessoas vão precisar enxergar isso. Amém? As pessoas vão precisar enxergar. Porque Jesus, apesar de Deus, Ele foi aqui profeta para transmitir e anunciar aquilo que havia de vir. E Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Então esse esfriamento das pessoas, nem o fogo da provação está empurrando eles para a glória, para a casa do Senhor mais. Muito pelo contrário. O agir do diabo, por exemplo, das vidas que estavam vindo, o agir do diabo contra a vida delas é como se fosse assim, a retaliação por elas terem vindo é muito maior, e elas têm medo. Elas se deixam levar por essas circunstâncias. Elas não assumem um compromisso. Parece, como é que eu posso dizer? A ciência e os filmes, eles falam de um domínio, de como existe um sistema que quer dominar. Uma vez eu fiz um slogan e coloquei assim, eu busquei como se fosse cabos de rede de internet, e coloquei assim: Senhor, perdão porque nós caímos na rede. Observa como era a nossa vida sem internet e como é a nossa vida com internet.
Não os meninos de agora, porque eles já nasceram com a internet. Então é como se eles tivessem sido projetados pela internet, mas são nossos filhos. Amém? A culpa é toda nossa, o gene que está lá é nosso, não foi a internet que pôs. Mas nós vemos o domínio que existe da internet. Experimenta um dia desligar o roteador, para ver qual é o comportamento da família. Como que eles vão agir sem a internet? Olha que coisa interessante, como que eles vão agir? Porque nós sabíamos exatamente o que a gente fazia. Qual era a nossa oportunidade de brincar? Quando acabava a luz. A gente não via problema quando acabava a luz. A gente buscava oportunidade para brincar. Saía todo mundo para a rua. Todo mundo vibrava quando chegava a luz, mas a gente sabia que quem estava na rua ia ter que fazer o quê? Entrar para dentro. Porque enquanto estava tudo escuro, estava escuro dentro e estava escuro fora. Só que a impressão que dá é que dentro de casa estava mais escuro ainda. E quando você saía para fora, tinha a luz da lua. E aí você ia brincar. E passava o resto do tempo brincando. E hoje, acaba a luz, o que as crianças fazem? Joga o celular, briga. Não vai, como que vai crescer dentro de um apartamento de 60 metros? Aí aquele pai, aquela mãe, se veio do Nordeste, já é 4, 5 filhos dentro de um apartamento pequenininho. E aqueles bichinhos vão crescer tudo. Vai crescer, não tem espaço para todo mundo. E aí vamos ficar se degladiando. Observa quando você pega as crianças e leva para um parque onde tem espaço para elas se divertir. Elas param de brigar e começam a brincar. E quando chega em casa de cansado, faz o quê? Dorme. E o que a gente queria que eles fizessem em casa? Dormissem. Só que para que eles durmam precisa ter o quê? Uma atividade fora. Gastar energia. No que eles estão gastando a energia deles? Só sentado, mexendo no celular. E o que é interessante, se tiver 10 membros da família reunidos no mesmo espaço, são 10 celulares ligados, um olhando para o seu celular. Não existe mais a comunicação entre eles. Eu vi um meme, né? Uma foto de que um filho, depois de 20 anos, encontrou a mãe dentro de casa. Porque acabou a internet. Aonde é que estava voltado o olho dele? Para a internet. E a mãe? Também, né? O filho só olhou para a mãe quando desligou a internet. Agora, o filme que eu assisti ontem, na sexta-feira com a Ana, eu gosto de assistir os filmes dela, porque é isso que eles querem transmitir para as crianças. Um domínio. E ela é a Fuga das Galinhas, mas é o novo. Tem a Fuga das Galinhas, que é no período que não tinha tanta tecnologia no filme, mas era um domínio físico. Agora é um domínio elétrico, né? Onde as pessoas são dominadas por aquilo que elas veem. Então as galinhas eram dominadas por uma mulher muito ruim, no filme antigo, no mais velho, porque não tinha tecnologia, mas o final daquelas galinhas era o mesmo, era fazer torta de frango. A torta de frango. Agora, nesse filme, era se transformar em nuggets. E a galinha queria lutar para não morrer e virar nuggets. Só que essa que lutou no passado, teve uma menina, uma galinha. E essa galinha vivia numa ilha, onde viviam só as galinhas que fugiram daquele filme. Então vivia só as galinhas na ilha. De repente, ela subia, ela corria, cresceu e subia nas árvores e tal. E ela viu uma movimentação de trator abrindo estrada, tudo. E ela viu e passou um caminhão, e na foto do caminhão tinha uma galinha dentro do balde, sorrindo. Ela falou, a galinha está feliz. E aí ela falou, mãe, por que a gente não pode ir lá para ser feliz como aquelas galinhas? Mas aquelas galinhas estavam indo para a fábrica, onde matava a galinha e virava nuggets.
E ela não sabia, mas ela viu a alegria dela. Então ela morreu feliz, ela vai morrer feliz. Aí por isso é que a Ana surgiu, que a galinha, quando ela morre feliz, a carne dela está mole. O boi tem que morrer feliz porque está mole. E aí essa jovem galinha resolve fugir para ir atrás da felicidade. Chegou atrás da felicidade, foi capturada e foi levada para essa fábrica. E lá dentro ela descobriu que para que as galinhas morressem felizes, eles colocavam uma coleira nas galinhas. E essa coleira é o que dominava elas. Então elas brincavam tudo, mas elas não tinham consciência daquilo que elas estavam fazendo. Então elas só brincavam e sorria. E a Ana virou para mim: viu por que eu falei que elas morrem felizes? Eu falei: mas você viu a coleira que está no pescoço dela? Por que elas estão sendo felizes? Alguma coisa está provocando para que ela sorria, mas na realidade ela está sendo tapeada para ser levada à morte. A Bíblia diz o que para nós? Que nós, como ovelhas, somos levados todos os dias ao matadouro. Então nós não estamos indo para a festa no mundo, nós estamos indo para a morte. Essa que é a grande realidade. E depois o desenrolar do filme é alguém chegar, um galo que chegava para tentar tirar aquelas galinhas dali. Então eles elaboraram um plano, mas o que tinha que fazer era tirar a coleira da galinha para que ela não tivesse que ser dominada. Ou tirar da mão do algoz o controle. Porque através do controle que ele conseguia dominar o sentimento da galinha. Então ela sorria, e quando chegava a vez dela de virar nuggets, ela ia feliz. Porque o cientista, a ciência tinha estudado de que uma galinha que morria triste, ela se sentia aflita porque ela via a morte e ela ficava aflita, e com isso ela endurecia os músculos e morria. Então eles decidiram fazer isso, uma coleira para deixar elas felizes, para que quando elas morressem, a carne delas ficasse mole. Mas vai explicar isso para a galinha? Então nós temos que fazer ela morrer feliz. Então o diabo, ele está colocando não uma coleira, mas ele está colocando um celular na nossa frente, uma tela na nossa frente, para exercer sobre nós um domínio. E através desse domínio, tem muita gente, por exemplo, que vai para uma balada e está indo feliz, e morre de que jeito? Feliz, porque está indo. A carne vai ficar mole. Mas só que ela vai feliz para o inferno. E tem muita gente que vai triste para o céu. Senhor, a luta aqui está grande. Quem é que vai ficar no meio de uma aflição, no meio de uma luta, sorrindo? Você consegue fazer isso? Você fica triste. Mas se Jesus vier te buscar, seu nome está escrito no livro da vida, você vai subir triste, porém, você vai para o céu. Tem muita gente com o nome feliz. Agora, tem muitos enganadores que estão aí, tem muita gente enganando. Muita gente enganando mesmo. Então, a psicologia que as pessoas estão trazendo para dentro da igreja é trazer para você um bom psicólogo mesmo. Ele nunca assume as suas responsabilidades. Porque se a pessoa traz para ela um problema, ela devolve o problema para a pessoa com uma solução. E quando a pessoa traz o mesmo problema para o pastor fica com o problema dela e ela sai feliz, livre. Quem é que fica com o B.O.? O pastor. Quem é que fica lutando? Quem é que fica aflito? É o pastor. E a pessoa faz o quê? Ela vai livre. Jesus, ele faz isso. Ele é o sumo pastor. Ele tomou sobre ele todas as nossas dores e as nossas aflições. O castigo que era para nós, ele levou sobre si. E nós somos sarados pelas suas pisaduras, ou seja, pela sua caminhada, por aquilo que ele fez, nós fomos sarados. Nós fomos sarados, e bendito seja o nome do Senhor por isso, fomos sarados. Então nós precisamos chegar, nós não vamos dizer isso, mas nós precisamos tirar o coleira das galinhas. Mas é das ovelhas. Está tudo com coleira.
porque eles não conseguem ter consciência. Se a dor nos trouxe para Cristo, a dor não está trazendo eles. Então imagina o tamanho da dureza do coração. E o que nós precisamos fazer? Senhor, estabelece um plano, porque você orar já não resolve. Mas eu já entendi bem qual é o plano. Nós temos que assumir, por exemplo, vocês acham que eu salvo alguém? Você salva alguém? Uma vez eu salvo? Quem é que salva? Só Jesus. Mas todo mundo quer que a gente carregue sobre nós o peso deles. Jesus já carregou. Então, se você disser lá, chega lá e falar assim: a partir de hoje eu vim aqui, vou resolver todos os seus problemas, a pessoa vai achar você a pessoa mais maravilhosa do mundo. O que os políticos fazem? Na época de eleição, eles se apresentam. E eles oferecem o que você não precisa? Não, eles oferecem aquilo que você precisa. Para quê? Porque eles querem só uma coisa sua. Só um voto. Por quê? Porque esse voto seu vai dar uma vida melhor para ele. Olha que coisa interessante. O voto seu vai dar uma vida melhor para ele. Você continua do mesmo estado que você está. Mas ele vem com uma promessa de que ele vai te ajudar. Ele vai continuar te ajudando. E quando é que ele volta depois que ele é eleito? Só depois de 4 anos. E se você for até ele pedir alguma coisa, precisando de alguma coisa, ele vai dizer: não te conheço. Mas mesmo assim tem alguém que vai lá e ainda acredita. E a gente fica falando de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé e salvação, e as pessoas duvidam. Vai entender uma mente dessa. Tá ou não está com a coleira? Está ou não está dominado? A pessoa consegue arrumar um artifício, um argumento para não ter que fazer alguma coisa para Deus. Ela tem um argumento. Eu digo para você que se fosse um passeio, todo mundo iria do mesmo jeito, sem problema nenhum, sem precisar de Jesus. Como o pastor postou aí, né? O irmão estava falando, não sei quem foi que postou, acho que foi não lembro quem foi agora, mas postou um vídeo assim, eu sei que essa história já é antiga, de que uma menina estava saindo para viajar com os amigos, e a mãe, preocupada com a viagem, disse assim: filha, por que você não leva Jesus junto com vocês? Ah, mãe, se Jesus não tem espaço no carro, se Jesus quiser ir, que ele vai no porta-malas. Bom, depois de um tempo, tá, os meninos tudo indo, de repente sofre um acidente, e a única parte que ficou intacta foi o porta-malas. E dentro do porta-malas tinha uma bandeja de ovo, e não quebrou um ovo, apesar do impacto, mas a menina morreu. Oi? Aí a gente precisa colocar Jesus aonde? No controle. Entregar para Jesus o controle. Nós falamos do controle, do domínio. Entregar para Jesus o domínio das nossas vidas. Porque nós lemos no início: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, meu cálice transborda. Então certamente que nós vamos estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Então ele diz para ele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então nós precisamos entregar o caminho e confiar nele. Que apesar de toda a dificuldade, né, apesar de tudo aquilo que a gente busca, nós vamos vencer. A luta que eu estou passando essa semana, o carro está difícil. Pedi socorro para a irmã ontem, e louvado seja Deus pela vida de vocês, mas ainda não resolveu 100%, chegou a 60%, porque ainda existe um problema
Então você precisa, e quando você vai nas pessoas, nossa, é ruim demais. Fui em autopeças, falei, olha, eu compro, pago depois. Nada. O que eu fiz foi voltar mais triste ainda. Uma tristeza. E você olhando, e cada dia que passa vai ficando pior. Vai ficando pior. É muito parecido com as nossas vidas. Se a gente não arruma, vai ficando pior. Se não fecha as brechas, vai ficando pior. As coisas vão avolumando, vão tomando forma. Já contei isso, os irmãos já ouviram, mas cabe de novo isso, né? O José veio de Portugal. É isso? Ele veio de Portugal e ele começou a andar em São Paulo e ele viu o trem. Ele falou, isso é maravilhoso. Eu quero levar para Maria, para quando eu chegar em Portugal, eu quero levar um desse de presente para ela. E ele ficou entusiasmado com aquilo e desejoso de levar um trem para Maria lá em Portugal. É lógico que é uma ilustração, né? E ele decidiu entrar na frente do trem, abrir os braços e falar, é hoje, e o trem estava vindo, é hoje que eu te levo para Maria. E ele foi lá e abraçou o trem, deu-lhe a cacetada, foi parar no hospital, por ser uma ilustração, sobrevive. Ficou uns meses no hospital e saiu do hospital. Andando pelo centro de São Paulo, ele viu aquele ferrorama na loja, na vitrine, e ele olhou aquele ferrorama, foi lá e juntou um pedaço de pau, quebrou a vidraça, subiu embaixo, em cima do trem, e ó, dando paulada no trem, dando paulada, chamaram a polícia, chamaram a segurança da loja, tudo, chegaram nele, seguraram nele e falaram assim, mas por que você está batendo no trem? Ele falou, porque você tem que matar ele enquanto é pequeno, porque depois que ele crescer, ele quase mata a gente. Ele quase mata a gente. Então tem coisas na nossa vida que nós não podemos deixar crescer. Se deixar crescer, vai passar por cima da gente. Seja sentimento de vingança, sentimento de ódio, tudo aquilo que a gente plantar de ruim na nossa alma, isso vai dar fruto. E se der fruto, vai ser problema para nós lá na frente. Pode ter certeza disso. Então somos nós que temos que vigiar. Vigiar, orar, buscar em Deus. Sabe, eu sei que lá em casa é mais ou menos assim. A Néia é de paz e eu sou de guerra. Eu sou de guerra. A qualquer hora. Eu tenho que me dominar e muito, o tempo todo. Porque se eu ouço uma coisa, se eu não concordar, eu já quero. Não é assim. E eu quero resolver. E a Né é pacífica. A Né não entra nesses embates, não. Eu brinco com ela que a única pessoa que ela entra com embate ainda é comigo. Porque de resto ela não vai, não faz. Mas ela é pacífica, é o jeito dela. Mas eu sou de guerra. Então a gente precisa ir lá e tal. Então a gente precisa se dominar para a gente poder prevalecer e vencer. Porque você vê as coisas assim, você olha e fala, meu Deus. Antigamente, o meu pai, ele tinha o hábito de pastores que vinham de fora, pessoas que vinham de fora, ele hospedava na casa dele. Hoje, se você fizer isso, passando um tempo, ele põe você para fora. É assim que acontece. Você pode pegar deitado na rua. Leva para dentro da sua casa, depois de 6 meses ele vai te expulsar da sua casa. E nem gratidão vai ter. Pode ter certeza disso. Você pode pegar uma pessoa lá enferma no hospital. Hoje é assim. São poucas as pessoas gratas, que têm gratidão no coração. São pouquíssimas as pessoas. E essas que têm gratidão, você precisa guardar num cofre.
porque são preciosos demais. Então você observa assim que hoje as coisas mudaram muito, e se a gente não vigiar, a gente acaba entrando junto, a gente embarca junto com ele. E se nós somos aqueles que vão trazer a salvação, como quem, se Jesus é a corda que você vai lançar, e as pessoas vêm e trabalham contra quem tem a corda para lançar, o que vai acontecer com os outros que estão lá fora? Com quem precisa atravessar? Vai perecer, vai ficar sem ajuda. Mas a gente também precisa entender isso, que se os nossos caminhos estão certos diante de Deus, é justo e é certo também que o diabo se levante contra nós, porque ele vai nos odiar por causa disso. Então, quantas vezes você falou do amor de Deus para alguém, e alguém foi lá e destruiu tudo que você falou? Vai lá e desfaz. Não tem nada a ver, sabe? Não segue esse caminho não, que não tem nada a ver. É como se aquela pessoa tivesse o prazer de ver a outra destruída. Não vai para a igreja não. Nós estamos vendo isso acontecendo na vida da irmã ali. Ela estava vindo para a igreja, todo mundo vindo para a igreja, aí uma pessoa disse, não vai mais não. Outra, não vai mais não. E aí aquele mundo vai se tornando atrativo de novo. As drogas não precisam de muita coisa, porque aquilo já está dentro de você, já está te dominando. Aí o que você vai fazer? É somente se envolver de novo. Somente se envolver outra vez. E outra vez, e outra vez, e vai indo, e vai seguindo. Amém? E aí nós é que precisamos ficar atentos. Porque as pessoas, elas ficam envergonhadas por não conseguir vencer uma coisa tão simples. Mas nós estamos vendo que o problema é sério. Só que são oportunidades que Deus vai dando para nós e para eles. Fala, é só você atravessar, você decidiu, não, por isso que eu falei para o rapaz. Você ouviu, ele ouviu, deu uma parada assim, no que eu estava falando, deu uma parada, continuou andando, virou para o menino, mostrou e disse assim, está ouvindo? Para o menino. Aí depois ele passou, só que a gente continuou ouvindo o barulho da criança, ele continuou ouvindo, entrou aqui com os olhos cheios de lágrimas, sentou ali, ouviu um pouco, levantou e foi embora. A oportunidade. Tirou uma foto minha, uma filmagem, vou ficar famoso. Sabe-se lá para onde vai isso, mas que Deus tenha misericórdia da minha vida, né? Agora a Vanessa mandou o meu celular para a amiga dela, que também usa droga. Daqui a pouco, meu filho, vai ficar, meu Deus, pai, não vou. Entendeu? Então são coisas assim que você está apresentando a solução, você venha. Tem alguns lugares que a gente vai, ter outros lugares que não dá para a gente ir. Que Deus tenha misericórdia. Amém? Deus tenha muita misericórdia. Porque tem muito pregador de YouTube, muito pregador de Facebook, muito pregador de um monte de situação, mas esse do campo mesmo acabou. Esse do campo mesmo acabou. Aí eu estou falando para Deus assim, Senhor, é que a gente estava conversando aqui, falando, a minha idade já chegou nos 60. Eu tenho a mesma força que eu tinha com 30? Não tenho mais. A mente, eu estou como Caleb. A força e a mente é a mesma dos 40. Só que o organismo e o corpo já não é mais o mesmo. Então toda luta que a gente vai, todo embate que a gente vai, nós passamos 5 dias indo para o culto para fazer a mesma coisa que a gente fazia 30 anos atrás. A gente amoleceu 3, 4 dias depois, porque o embate e a luta é muito grande. E cadê os meninos para ajudar nós? Cadê os mais novos para... Quem que lembra de que alguém subiu aqui no púlpito e falou que nós vamos ficar cada um de um lado? Vamos ficar segurando o braço do pastor aqui, para que a gente consiga prevalecer. Quem lembra disso? Onde estão as pessoas que levantaram meu braço? Ficou um. Mas sempre a exceção. Não ficou.
mas prometeu que ia levantar o braço. E aí você se vê na luta, e a gente tem que continuar lutando. E quando você busca o meio de uma solução, Deus vai e usa a sua própria esposa sentada na sua frente, vai partir você no meio, pronto. Você vai fazer o quê? Não vou fazer mais nada. Sentar e chorar. Levantar e lutar. Amém? Porque é isso. Mas cadê os meninos com força? O mundo, a tecnologia está levando eles. Então, sabe, muitas coisas, eu estava falando para a Nélia esses dias, você imagina só, o que nós estamos fazendo não tem valor para os mais próximos de nós. O que os outros fazem é muito mais volumoso do que o que a gente, tem muito mais valor o que a gente faz. Então, como é que você se sente? Nunca ninguém me perguntou isso. Pastor, como é que você se sente com a igreja vazia? Como é que você se sente de ao longo de 18 anos você estar aqui e ninguém acreditar no que você faz? Como que você se sente que quando você senta com a sua mãe sempre quer recordar uma coisa que nem fez parte? Como você se sente se a sua família, os seus irmãos nunca deram crédito para você? Como que você se sente? Como você se sente se as pessoas te deixaram de lado assim? Sabe, ao longo de anos, não são dias nem horas, são anos. Como que você se sente? O que nos impulsiona a continuar? Você já me viu depressivo? Nunca me viu depressivo? Por que não? Por que Deus nunca deixou chegar a depressão na minha alma? Porque eu nunca tirei os olhos de Jesus. Porque se fosse olhar para as circunstâncias, como diz aquele louvor, quando tudo diz que não, tudo diz ao contrário. Tudo. Sua palavra me impulsiona a prosseguir. É esta palavra que me impulsiona todos os dias a acreditar. Hoje, assim, acho que era 6 horas da manhã, eu virei para a Nélia e falei para ela, o que você acha da gente não ir hoje? Falei para o pastor, o que você acha da gente não ir hoje? Ela virou para mim, virou as costas e falou assim, você é preguiça. É o cansaço. Mas a gente precisa, e aí depois que você chega aqui, o ânimo volta, o refrigério volta, a presença de Deus volta, sabe, você se enche, mas a nossa natureza, ela é isso, se a gente deixar ela dominar, é isso que vai acontecer. Então nós vamos culpar a internet? Sim. Nós vamos culpar o diabo? Sim. Mas nós vamos culpar nós mesmos também, a nossa natureza humana, porque se você quisesse ficar sendo deitado. Mas glória a Deus que o meu espírito, a área mais alimentada da minha vida é o meu espírito. Então ele venceu. A área mais alimentada da sua vida foi o espírito, porque senão você toparia. Então você toparia. Amém? E que nós estejamos dessa forma, na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que hoje o que me traz alegria é saber que ainda existem pessoas que dão crédito àquilo que a gente prega. Você vê, daqui a pouco a gente vai orar ali na casa da irmã. É uma pessoa que está dando crédito àquilo que você está falando. Você vê o Arthur entrando aqui para trazer oferta na quarta-feira. A mãe dele e o pai dele estão dando crédito àquilo que a gente está falando. Vou abrir uma igreja no WhatsApp e vou colocar essas pessoas para ver se elas querem fazer parte. Elas não conseguem vir, mas conseguem ir até elas assim. Amém? Existem pessoas que dão crédito nisso. Não, mas são 1, 2, 3. Você viu? Como a gente saiu na quarta-feira para vir para a igreja, a Lídia colocou o David Leonardo, né? Um ginásio lotado, né? Mas para alisar o ego. O dia que ele falasse, você
continuar no pecado, você vai para o inferno, acabou. Então você tem que ficar, é como o pastor, filho do Jim Swaggart, ele falou: eu não vou entrar aqui dentro para pregar para vocês uma coisa que vocês querem ouvir. Eu vou trazer uma palavra que vocês não querem ouvir, mas precisam ouvir. Aí ele falou da church. E vamos lembrar assim que eu assisti um vídeo dele, do pastor Jim Swaggart, que ele pregou em 1984 nos Estados Unidos. E ele falava sobre o domínio do haxixe, da maconha e da cocaína, da heroína e das drogas, há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás. Hoje, essa palavra aqui no Brasil é o que se estabelece, mas 40 anos depois. Mas há o domínio, porque há 40 anos atrás a gente não via com frequência a droga como a gente vê hoje. A gente via? Não via. A pessoa que usava maconha, a gente nem sabia que ela usava. O homossexualismo, você nem tinha ideia de que existia. Amém? E hoje está muito às claras. É como se o pecado fosse ficando às claras para que mais ninguém tivesse vergonha. Então ele pregou algo há 40 anos atrás. E aí o filho dele diz o quê? Hoje existe um sistema, e essa church, ela é um manual. E você, dentro deste manual, palavras dele, ele falou assim: e dentro deste manual, você está proibido de falar de pecado, de atacar as pessoas, de ler o que está escrito, como elas precisam ouvir. Por isso que as igrejas, por quê? Mas tudo isso é um domínio. O celular vem e domina de um jeito, e aí a pessoa vai começar a se sentir: bom, então eu preciso estar dentro de um lugar que condiz com isso que eu estou ouvindo aqui. Porque se você buscar, por exemplo, se você buscar santificação, a santificação é um processo para nós estarmos próximos de Deus, porque Ele é santo. Então o processo de santificação é o fogo. E quando alguém aqui olha para o fogo e vai se aproximando do fogo, ou vai ficando mais longe do fogo? Se for para lá, vou me queimar. Então eu começo a se afastar. Estar na presença de Deus é ser purificado para permanecer na sua presença. E quando você observa as lutas, você vê que os jovens hoje têm tudo carro bom, e os mais velhos tudo carro velho. E aí o velho olha para o jovem e fala assim: nossa, mas onde que ele ganha tanto dinheiro para comprar um carro desse? Eu fiz uma simulação para comprar um carro financiado, só simulação, porque não dá certo mesmo. Um carro de 40 mil, financiado, sairia em 60 vezes, ficaria 90 mil no final. Tá, eu não vou fazer. Mas como que um jovem de 20 anos consegue comprar um carro, 100 mil reais? Explica isso. Ah não, porque ele ganha bem. Tá, se ele ganha bem, alguém tem que pagar as contas dele. Porque como é que ele vai pagar? Comida, casa, luz, água, tudo, e ainda comprar um carro desse? Ele deve morar com o pai. E se mora com o pai, quem é que paga as contas da casa? É o pai, para ele poder comprar o carro. Aí ele anda com um carro zero e o pai anda com um carro dos anos 80, 90. Porque ele precisa se apresentar bem para a sociedade. E aí quando você observa os carros mais antigos, um Fusca 70 está valendo 30, 40 mil. Porque é relíquia. E aí olha para nós, está valendo quanto? Se a gente olhar assim, que nós somos as últimas da espécie dos anos 60, eu sou de 64, 68, irmã? 71. Está dentro dessa leva aí.
Você coloca a nossa vida, a nossa experiência diante dos meninos que nasceu de 2000 para cá. Observa. Nós não tem mais valor. Já está velho, mas a gente tem conhecimento. Se você falar com a minha mãe, tem 82 anos. Quantas situações ela passou na vida, quantas experiências ela teve. Chegar a sentar com uma pessoa que teve 100 anos. A pessoa viveu a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Olha que coisa. Então, é um livro aberto para você sentar com ela e pesquisar de alguém que viu. Lucas, a palavra de Deus que foi escrita, ele precisou conversar com outras pessoas para que elas contassem as experiências para que ele pudesse escrever. Mas ele testemunhou o que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. Não é interessante? Ele não viu Jesus. Lucas não viu Jesus, mas ele andou com Paulo. Amém? Glória a Deus. Que tudo que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo, não venha apagar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Que a gente não se deixe levar pelo desânimo, pela aflição, pelas dificuldades, mas que a gente olhe o tempo todo e saiba que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Amém? Em nome de Jesus, vamos colocar de pé. Vamos orar e encerrar, amém? Pensei que nem ia falar muito, a última vez que eu olhei no celular estava 26 minutos. Eu tenho 1 hora já falando. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esta manhã. Bendizemos o teu nome, Senhor amado, e cremos que o teu agir, Senhor amado, ele é real e tu és um Deus fiel sobre as nossas vidas. Sabemos, Senhor amado, que essa breve e momentânea tribulação, ela há de passar, Senhor amado, e nós vamos voltar, Senhor Jesus Cristo, a sentir as mesmas alegrias que sentimos nos meses passados. Essa breve e momentânea luta que cada um está vivendo, Pai amado, e os afastou deste lugar. Pai amado, nós sabemos, Senhor amado, que ela é curta, Senhor amado, que ela é momentânea, que ela é passageira, mas nós sabemos que Tu és um Deus fiel e permanente. Tu és um Deus onipresente, onipotente, Senhor, e onisciente. Tu és o Deus que conhece todas as coisas. Tu és o Deus que pode todas as coisas, ó Pai. E nós sabemos que Tu estás conosco, nos dirigindo e nos conduzindo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Nos abençoa neste dia, nos abençoa nesta semana, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, reveste as nossas vidas com Teu poder, Pai. E aonde pisar a planta dos nossos pés, que esse lugar seja próspero e abençoado, e o Teu nome seja poderosamente glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida e todos os irmãos de um amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz, Senhor, e por gentileza não esqueça do pastor, amém? Se sobrar um abraço, me dê.